Como ler a Bíblia Sagrada? Por onde começar a ler a Bíblia Sagrada? Será que existe uma regra específica para poder ler a Bíblia Sagrada? Dúvidas que parecem pequenas, mas que são pertinentes. E vale a pena ficar até o final deste vídeo. Porque na verdade o que acontece é que algumas pessoas, mesmo os crentes, cristãos que já estão há algum tempo no cristianismo, eles têm preguiça de ler a Bíblia Sagrada porque não sabem por onde começar ou porque vão lendo, mas com o andar do tempo eles desanimam porque não entendem como é que funcionam as coisas. Ou existem aquelas outras pessoas que estão querendo realmente iniciar, eles não sabem por onde começar. Por isso que neste vídeo eu preparei 8 dicas práticas para ajudar você na leitura das Escrituras Sagradas. Então, saia daí porque depois da vinheta tem mais um vídeo abençoado para trazer refrigério à sua alma. Saudações pessoal, Hélio Savaio por aqui, criador deste canal Bíblia Aplicada. Neste canal nós vemos estudos bíblicos, reflexões, cultura judaica e um pouco da literatura cristã. E hoje, sem muita delonga, não quero alongar, vamos já para o vídeo. Depois de você dar um like e se subscrever no canal se ainda não for subscrito e ativar o sininho das notificações. Porque fazendo assim, o YouTube perceberá que esse vídeo é importante, este canal é relevante e poderá, por meio da sua contribuição, ajudar a muitas outras pessoas que estão com dúvidas como essas ou que querem se aprofundar mais no estudo das Escrituras Sagradas. Bom, pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Antes de iniciar sobre as dicas práticas, eu quero dizer por onde começar a ler a Bíblia Sagrada. E respondendo, não existe uma regra específica para poder ler as Escrituras Sagradas. Até porque cada um é cada um. Então temos que aprender a explorar as nossas particularidades, as nossas individualidades e usar para o nosso próprio benefício. Razão pela qual eu vou aqui especificar alguns pontos por onde as pessoas preferem começar. Algumas pessoas simplesmente preferem iniciar do Gênesis e terminar com o Apocalipse, ou seja, fazer uma leitura sequencial. Mas nesse ponto vale a pena destacar que a Bíblia Sagrada não está descrita em forma cronológica, sobretudo os escritos do Antigo Testamento. Outras pessoas preferem iniciar do Novo Testamento, do livro mesmo de Mateus, depois irem para o livro de Marcos, Lucas, Evangelho de João e continuarem até Apocalipse e depois voltar para o Antigo Testamento. Também é válido. Mas eu, particularmente, recomendo que você inicie lendo do Evangelho de Marcos, Lucas, depois Mateus e João. Depois continue a leitura do livro de Atos de Apóstolos e depois as demais epístolas, cartas que os apóstolos enviaram. Isso por quê? Porque o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas é um evangelho que o estilo literário, deixa ela simplificar o português, é um evangelho que é mais simples de entender. Por exemplo, o Evangelho de Lucas é muito usado, aliás, o Evangelho de Marcos é mais usado para estudos bíblicos para crianças por causa da organização do texto, por causa da compreensão. É mais fácil entender o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Lucas era um historiador e ele enriquece o Evangelho de uma forma diferente em relação a outros evangelhos, né? Esses três evangelhos, Lucas, Marcos e Mateus, são chamados de evangelhos sinóticos. Então, dito isto, não existe uma regra específica, mas eu aconselho realmente você a iniciar do Marcos, Lucas, Mateus e João. Depois vai dando continuidade. Então, tendo dito isto, vamos logo para as 8 dicas práticas de como ler a Bíblia Sagrada e melhorar o seu entendimento. Amados irmãos, a Bíblia Sagrada é o livro sagrado, é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é um livro que foi inspirado pelo próprio Deus para que nós, os homens, pudéssemos ter acesso ao trono da graça. Em outras palavras, quando você está lendo a Bíblia Sagrada, aquelas palavras, você está ouvindo Deus falando contigo. Daí que vamos para a primeira dica. Antes de você ler a Bíblia Sagrada, primeiro ore.
como eu estava a dizer, a Bíblia Sagrada é um livro divino, mas também é um livro humano, ou seja, Deus inspirou o homem para poder escrever. Então, o escritor original, que é o Espírito Santo, ele ainda existe, ainda está sobre nós, ele ainda está aqui na terra, habitando em nossos corações. Então, peça a ele para te iluminar, peça a ele para trazer entendimento sobre a palavra, peça a ele para fazer com que as verdades contidas nas Escrituras Sagradas possam transmitir segurança, paz, alívio, sobretudo direção e principalmente conhecimento do Filho de Deus, porque só assim poderemos chegar ao trono da graça. Segunda dica, leia a Bíblia sem distração. De fato, algumas pessoas conseguem ler em movimentos, mas nem todos conseguem ler em movimentos. Se você é um desses que se destaca, que não consegue ler em lugares muito movimentados, coloca aí nos comentários. Eu quero saber se essa dica tocou e de alguma forma te ajudou. Então, é necessário arranjar um tempo, é necessário arranjar um espaço, é necessário você se concentrar para poder ler a Bíblia Sagrada, de preferência em lugares sem distrações. No seu quarto, por exemplo, se é um lugar muito calmo, geralmente os quartos têm sido lugares que, a não ser que o teu quarto você viva com... viva uns 4 ou 3 pessoas que andam a pular de cama em cama, principalmente se forem crianças. Vamos para a próxima dica, que é a dica número 3. Não leia a Bíblia com pressa. Dica interessante. Aqui existem aqueles planos bíblicos que nós chamamos planos bíblicos de leitura, ou planos de leitura bíblica. Tem planos de 3 meses, por exemplo, o Novo Testamento em 3 meses. Eu particularmente tenho esse plano. Tem um plano de leitura de 1 ano. Então, não tenha pressa. O importante não é você cumprir toda a Bíblia. O importante é você entender os termos que você está lendo. O importante é você ter conhecimento das coisas que você tem lido. Porque não basta nada você ler a Bíblia Sagrada, toda a Bíblia Sagrada, mas você não ter a Bíblia Sagrada, as palavras contidas ali no seu coração. Não importa se você lê a Bíblia 3 vezes, se aquela palavra não surtir uma mudança no teu entendimento, na sua maneira de pensar, eu lamento dizer, mas é em vão. Então, o importante é você entender a Bíblia Sagrada. Então, não tenha pressa. Leve um tempo determinado para meditar. E se você estiver a ler hoje, não você ler, por exemplo, um capítulo em 1 minuto. Como é que você vai entender? Um capítulo em 1 minuto. Organize um tempo, se possível uns 30 minutos ou mais. Fique ali com Deus, fique meditando nas palavras sagradas. Fique observando as Escrituras Sagradas, isso vai trazer mais entendimento a respeito daquilo que você está lendo e estarás mais tempo com Deus, o que é bom. Estará investindo o seu tempo na presença de Deus, o que é muito bom. Vamos para a próxima dica, que é a dica número 4. Leia a Bíblia com frequência e seja perseverante na leitura. Hoje você já leu um capítulo, 2 capítulos, no dia seguinte não lê, no dia seguinte não lê, outro dia não lê, fica 3 dias sem ler, ainda vai ler no 4º dia. Não esteja fazendo muita coisa. Então, leia a Bíblia com frequência. Leia a Bíblia hoje, no dia seguinte, no dia anterior, no outro dia, porque a Bíblia é uma sequência de acontecimentos. Nem mesmo hoje, você quando faz uma coisa, no dia seguinte você procurar se lembrar o que você fez no dia anterior. Há mais probabilidade de você se lembrar do que você fez em relação passando 2 ou 3 dias. Você vai ter que puxar a tua memória para você se lembrar. E quando a leitura é a mesma coisa, quando você lê hoje o capítulo 1, por exemplo, o capítulo 1, 2 e 3, hoje, e no dia seguinte você não lê, vai ler no outro dia o capítulo 4, depois 5, não terá facilidade de se lembrar dos capítulos anteriores. Aí assim a história vai ficar meio que baralhada na tua mente. Então, para melhorar o entendimento das Escrituras Sagradas, seja perseverante na leitura e leia a Bíblia todos os dias e seja perseverante. Eu sei que existem algumas pessoas que começam todos empolgados para ler a Bíblia, mas com o andar do tempo começam a desfalecer por causa da rotina. Então, não deixa que a tua rotina possa te prender, não deixa que a tua rotina de um senhor ou senhora ocupado possa te prender, de tal forma que você possa matar o seu eu interior, comprometer a sua vida espiritual. Sempre arranje um tempo para Deus. Deus deve ser prioridade na nossa vida.
Vamos para o próximo ponto. Leia a Bíblia de forma organizada. É aquilo ali que eu estava a dizer. Não existe regra para ler a Bíblia Sagrada, é claro, mas também é para ler de qualquer maneira. Leia a Bíblia de forma organizada, nem mesmo um jornal normal. Você lê na primeira página, depois começa a seguir na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e assim sucessivamente. A Bíblia Sagrada também é assim. Leia ela de forma organizada, leia ela de forma ordeira. E não queira separar. Dizer que essa palavra aqui é importante, aquela palavra não é importante. Não, isso aí não existe na Bíblia Sagrada. Toda a Escritura foi divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar o homem de Deus na santidade, para poder direcioná-lo, para poder guiá-lo, para poder instruí-lo e torná-lo sábio e apto para a salvação. Vamos para o próximo ponto. O próximo ponto é: tenha uma boa tradução da Bíblia Sagrada. Explicar-se de boa tradução da Bíblia Sagrada, porque também é individual, é particular. Mas mesmo assim, eu quero exortar-te a prestar atenção num ponto. Boa tradução da Bíblia Sagrada, para mim, é a tradução Almeida. Por que a tradução Almeida? Porque a tradução Almeida é uma tradução que é feita do grego original, principalmente do Novo Testamento, do grego para português. A tradução é feita palavra por palavra, assim preservando o contexto, posso dizer assim. Enquanto que existe outra versão, que é a versão NTLH ou a versão VFL. Hoje em dia estão a sair muito essas Bíblias VFL, são uma Bíblia dessa aqui assim, é a versão VFL, que é a versão fácil de ler. É fácil de ler e é fácil de ler mesmo, mas infelizmente em algum ponto, por ser muito parafraseada, por não traduzir palavra por palavra e sim traduzir uma letra, ou trazer, aliás, uma frase, em algum momento perde o sentido original, em alguns momentos. Então é sempre bom você ter duas traduções da Bíblia Sagrada. Mas eu vou falar uma coisa aqui. Quando eu digo de duas traduções da Bíblia Sagrada, eu tenho essas duas versões, até duas não, três, até estou a pensar em comprar outra. Quero investir na Bíblia Sagrada, investir no conhecimento é sempre bom. Então, se você puder, compre. Faça todo o possível para comprar a Bíblia Sagrada e compre a versão Almeida e vai baixar na Play Store a versão NTLH, por exemplo. Essa coisa de ler sempre a Bíblia do telefone não é bom. Evite distrações. É um ponto que falamos aqui. Então, prepare essas duas versões para poder ajudar na leitura da Bíblia Sagrada. Hoje em dia a Play Store ajuda. Mas enfim, vamos para o próximo ponto, que é o número 7. Leia a Bíblia sabendo que a Bíblia traduz a si mesma. Espera, vou explicar. Ainda que aparentemente existam textos ou passagens bíblicas difíceis, sempre há de existir outra passagem na Bíblia Sagrada que vai trazer a luz a esta passagem. Don't worry. Vou explicar. Por exemplo, quando o Senhor fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele estava querendo dizer o seguinte: naquela época, na altura, principalmente para o contexto que eu inclusive agora, o povo passava por um caminho longo, um caminho muito largo de sacrifícios, um caminho de expiação, um caminho de jejuns, de muitas festas. Aliás, era a festa mais importante, a festa da expiação. Era a festa mais importante. E, a propósito, não saia desse canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, porque eu também vou estar a trazer aqui alguns ensinamentos sobre as cerimônias judaicas que o povo viesse lá no Antigo Testamento e relacionando com o cristianismo, relacionando com o Senhor Jesus. Então, fica comigo e não me deixe. Então, era um caminho longo que o povo passava para poder chegar-se a Deus. Quando o Senhor Jesus vem, Ele diz: eu sou esse caminho, é assim que vocês passam. Eu sou esse caminho, é assim que vocês passam. Mas para entender melhor isso, vai no Antigo Testamento. Então, tá vendo? O Antigo Testamento é lançado à luz a partir do Novo Testamento. O Novo Testamento é lançado à luz a partir do Antigo Testamento, por exemplo. Mas pode existir casos em que o próprio Novo Testamento traz à luz um dos livros do Novo Testamento. Por exemplo, as cartas de Paulo vai trazer à luz as cartas
vai trazer a luz ao Evangelho de João em algum momento ou em algum ponto. É assim que acontece. Então, não desfaleça, continue lendo. Você há de ver que daqui a algum tempo o teu entendimento estará mais aberto concernente às Escrituras Sagradas e não vai precisar fazer uma salada russa. Então, fica aí a dica. A próxima e a última dica é ore depois de terminar. Essa é uma dica também muito importante e é um privilégio para nós termos as Escrituras Sagradas nas nossas mãos, porque antes Deus não falava ao povo assim como fala agora abertamente. No livro de Hebreus 1:1, a Bíblia diz que, tendo Deus falado com os nossos pais anteriormente pelos profetas, nos dias de hoje Ele falou-nos através do Filho. Então, o Filho é a palavra, Jesus é a palavra. Então, a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, na verdade, faz-nos conhecer a Deus. Porque o mesmo Deus, Ele disse, o mesmo Jesus, Ele disse que ninguém conhece o Pai senão o Filho e a quem o Filho quiser revelar. Então, foi da vontade, foi do agrado do Pai revelar o Filho e, por sua vez, o Filho revelar o Pai para nós. Então, é um privilégio maravilhoso termos acesso a essa palavra, termos acesso à palavra de Deus. Deus falando todos os dias conosco, através de uma leitura. E também, dentre muitos outros motivos, vou fechar com esse último, pedir para que o Senhor possa guiar os teus passos, pedir para que o Senhor possa guiar os teus caminhos, pedir para que o Senhor possa te acompanhar, possa implementar ou possa aplicar a Bíblia Sagrada, aquele texto que você leu. Lembra-se que é não ler a Bíblia com pressa? Isso mesmo. Então, quando nós lemos a Bíblia sem pressa, o objetivo principal deve ser de entendermos o que a Bíblia Sagrada está a transmitir para que nós possamos viver segundo a Bíblia Sagrada. Então, voltemos ao cristianismo, voltemos à Bíblia Sagrada, à genuinidade da palavra de Deus. Não sejamos como ouvintes esquecidos, como diz Tiago, mas sejamos realmente como crentes, como pessoas que olham para o espelho e veem que não está bem, tiram aquela parte que não está bem e depois de tirar a parte que não está bem, ajustam para que esteja ok. Então é assim que temos que fazer com a Bíblia Sagrada. Temos que olhar a Bíblia Sagrada como um espelho e tirarmos as partes que vemos no espelho que não estão bem e depois continuarmos a andar assim mesmo, como pessoas que realmente foram transformadas, restauradas pela Palavra de Deus, pela leitura da Palavra de Deus. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se tiveste alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários. Eu terei prazer enorme de ajudar-te, de clarificar mais. Eu espero que este vídeo possa encorajar você a ler mais as Escrituras Sagradas, possa te direcionar e te guiar aonde deve iniciar e, com o andar do tempo, possa aperfeiçoar a ti mesmo no conhecimento de Deus e assim crescer espiritualmente. Então, que Deus abençoe você. Espere pelo próximo vídeo que estaremos aqui postando. Vai ser sobre como estudar a Bíblia Sagrada. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e deixa o seu like para poder fortalecer e ajudar o canal. E partilhe com mais pessoas para que eles sejam abençoados, assim como também foste abençoado. E até a próxima. Deus abençoe. Tchau.